O programa Ecologia em Ação está abrindo hoje com um tema interessante para a cidade de Joinville e que é uma carência de muitos anos e que precisa ser estudada com carinho e implantá-la em Joinville. Então, você administra uma cidade sem plano municipal de arborização pública? Em prefeito Adriano Bornstein Silva. É uma cidade de 600 mil habitantes, não tem um plano municipal de arborização pública. Está tudo na gambiarra, no jeitinho, no mais ou menos. Não pode ser assim. A arborização pública é algo muito sério. Árvores que podem tombar em cima de carros, de casas, de pessoas, de lojas e causar tremendos estragos na fiação elétrica, na iluminação pública. Então, a arborização pública é um tema muito delicado, complexo e que tem que ser gerenciado corretamente dentro da tecnologia e das normas disponíveis no Brasil. E por que um plano de arborização pública, PAP? Nós temos 600 mil habitantes, como já falei, quase 450 mil carros circulando na cidade, no meio das árvores, estacionados debaixo das árvores, com pessoas circulando. E vocês sabem que as mudanças climáticas hoje, elas estão mudando o comportamento da atmosfera. Então, as chuvas não são mais como de antigamente, elas podem ser muito violentas, os ciclones tropicais estão se repetindo, cada vez em espaços mais curtos, e isso significa que o poder público municipal da maior cidade de Santa Catarina, uma das maiores do sul do Brasil, que tem sido elogiada, premiada, essa cidade precisa ter um plano de arborização pública. Tem um programa. Esse programa, ele tem as suas peculiaridades, conforme eu vou mostrar nas imagens seguintes, nas transparências seguintes, e como uma colaboração ao atual administrador municipal. No que consiste este plano de arborização pública? Vamos ver então. Planejamento é o primeiro passo que se deve dar. Tem que se formar uma equipe técnica assessorada por uma boa equipe jurídica, um bom advogado. Um advogado na gestão ambiental, na gestão de recursos naturais. Não pode ser um advogado tributarista, nem um advogado da família. Tem que ser um advogado específico na área da gestão ambiental. A prefeitura, esse grupo, deveria também ser formado por alguns experts da cidade, alguns profissionais que têm já um conhecimento avançado sobre a arborização pública, criando assim um fórum de discussão. E um terceiro é montar um programa de arborização pública, que é o objetivo principal dessa nossa proposta à Sua Excelência, ao prefeito municipal, Adriano Silva. O segundo passo seria a busca da legislação. Uma legislação estadual ou federal deve ser buscada, pesquisada, estudada, para que o jurídico possa entender e assessorar o grupo de profissionais formados para elaborar esse programa, para que esse trabalho, esse plano seja feito dentro dos trilhos. Analisar também a legislação existente em Joinville, se a Câmara de Vereadores já tem legislado a respeito da arborização pública, fazer uma condensação dessa legislação
e fazer uma proposta de uma legislação nova. E que essa legislação nova, logicamente, vai desembocar na aprovação do plano municipal de arborização pública. O terceiro passo seria a organização deste grupo. A organização dos diferentes setores que esse plano de arborização pública municipal deverá conter. Uma dessas etapas seria cadastrar prestadores de serviços ligados ao tema, ou seja, a poda, a jardinagem, ao plantio de árvores, viveiros florestais, viveiros de espécies nativas arbóreas para as ruas públicas. Esse cadastro deverá ser feito a nível municipal, estadual e, na ausência de entidades ou prestadores de serviços especializados, fazer essa busca a nível federal, a nível nacional. E aí o grupo saberá escolher eventualmente e sugerir ao prefeito um convênio ou uma contratação por edital do prestador de serviços que fará a implantação do programa da arborização pública. Isso não pode ser feito individualmente ou por uma firma, por uma empresa. Isso depois tem que ser acertado na legislação e compactado dentro das normas. Então, com esse cadastro, vai ser fácil a equipe continuar trabalhando e buscar as informações necessárias para esse plano. Aprovação. O plano, depois de elaborado com a equipe de profissionais, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, o advogado ambientalista deverá estar presente nesse grupo, orientando. Esse plano de arborização deverá ser apresentado, depois de aprovado, ao CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Por que o CONDEMA é importante nesse momento? Porque trata-se de um grupo multidisciplinar que se reúne com o secretário da SAMA, uma vez ao mês, onde são estudados e apresentados projetos, propostas para discussão e recomendação de execução, de aplicação. Então, com a aprovação do plano, e uma vez ele também discutido nesse fórum multidisciplinar, onde tem mais de 30 participantes, representantes dos setores ligados ao meio ambiente do município, esse plano sairá bem perfeito, bem completo. E o plano de arborização deverá ser encaminhado também para a Câmara de Vereadores para aprovação final, porque isso representa investimento, gastos. Então, deve constar no orçamento da municipalidade, que é aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, aí, o plano tem garantia de execução, porque tem recursos programados no orçamento do município. Implantação. A implantação deverá ocorrer de acordo com o programa estabelecido e aprovado. Nós vamos apresentar nas imagens e nos painéis seguintes o detalhamento desse processo e desse plano, no que ele vai se envolver todo, e os profissionais que serão requisitados para fazer o encaminhamento correto. E a manutenção. A manutenção de um plano de arborização pública deverá acontecer conforme as disposições programadas e aprovadas anteriormente.
não dá para sair dos trilhos. Então, se você tem um contrato estabelecido com um prestador de serviços local, estadual ou federal, esse prestador de serviços, na contratação e na formulação dos artigos da proposta, deverá se alinhar com a legislação e aprovação realizada anteriormente. Então, aí é um bom roteiro. Se você não tem um plano, como é que você vai contratar uma terceirizada para fazer a execução? O executor, o município, ele, através da SAMA, da UDR 25 de julho, não teria condições de executar e manter esse programa, porque ele é bastante amplo, bastante complexo, envolve inúmeros setores. E dentro do quadro de funcionários, talvez não se encontrem todos os profissionais necessários para esse tipo de prestação de serviço, se for realizado pelo próprio município. A atualização. É necessário e indispensável a atualização de métodos, práticas, serviços, técnicas, equipamentos e controles que são aplicados ao plano de arborização. Essa atualização, ela não só é legal, legislativa, né? O plano ele poderá ter aperfeiçoamentos, então ele é atualizado anualmente ou de tempos em tempos, porque a modernidade, tanto na prestação de serviços como nos equipamentos que são oferecidos para a execução desses planos de arborização pública, eles vão se modernizando, eles vão se atualizando. E aí a necessidade dessa atualização do programa municipal. Educação. A educação, ela é ampla, ela implica em treinamentos, das práticas mais saudáveis e eficientes, deverão ser discutidas, deverão ser elaborados cursos, deverão existir interessados em se aperfeiçoar, profissionais que são necessários na execução do plano, do PAP, e através da educação e da informação, junto às escolas, às associações de moradores de bairro, aos conselhos de segurança, aos CONSEGs e demais ONGs da cidade, prestadores de serviço, essas informações são prestadas atualizando sempre o que se está realizando na arborização pública dentro do município. Então, a comunidade sempre presta muita atenção na arborização. O poder executivo, ele tem que ter uma segurança jurídica na aplicação desse plano. E é importante, então, que todas essas informações atualizadas, os detalhes técnicos, os detalhes jurídicos, deverão ser passados transparentemente para os munícipes que pagam essa conta. A divulgação. A gente sabe que o executivo e o legislativo devem fazer a divulgação dos seus feitos, dos seus projetos, da execução desses projetos. E a arborização pública, quando ela começa a ser implantada de uma forma mais agressiva, corretiva, mais técnica, mais transparente, a divulgação é importante. Para evitar problemas com a sociedade, muitas vezes a sociedade vê o executor de um serviço cortando uma árvore, a sociedade deve ser avisada anteriormente de que determinada
de determinado serviço vai ser executado na arborização pública em função de problemas existentes e que foram inventariados e cadastrados pelo prestador de serviços. Então, não haverá choques entre o poder público municipal e a comunidade muito atenta à arborização pública. Então, os anos que passaram, eles foram assim pautados por ações do poder público, da própria empresa de eletricidade, que fez podas a facão na arborização pública, deformou totalmente as árvores, não protegeu os cabos protegidos, cabos sem cobertura, eles causam problemas entre as árvores, entre os galhos. Então, essa novidade, essa prestação de serviço, ela tem que ser comunicada para que a sociedade acompanhe, fiscalize e fique tranquila de que o serviço está sendo feito dentro de normas técnicas aprovadas anteriormente. Então, essa divulgação se dará nos eventos sobre a valorização das árvores, através da mídia, nas escolas municipais, nas associações de moradores de bairro, nas ONGs, a CIJ, a JORPEM, a CDL, a PREM, a JET, a CAJ, a Associação de Engenheiros Agrônomos da Babitonga, entre outras. Então, a comunidade está trabalhando junto com o município, junto com o executivo, e dentro das normas estabelecidas pelo Legislativo, pela Câmara de Vereadores. Esse seria o ideal. Mas quando não existe um plano no município, fica muito difícil a sociedade se manifestar e ter uma norma, ter uma orientação e ter um trilho que possa ser apoiar. Quais os setores mais importantes do Plano Municipal de Arborização? Para que você tenha, isso está dentro do programa, você deve ter o viveiro de produção local de mudas das árvores. Então, lá no programa foi estabelecido quais são as espécies ideais para plantar no município de Joinville. Nós estamos falando aqui de Joinville, arborização pública. Quais são as espécies que não têm folhas muito grandes, que podem entupir depois todo o sistema de drenagem da cidade quando chove. Nós temos que ter cursos permanentes de formação de arboricultores, ou seja, aqueles empregados, aqueles funcionários das prestadoras de serviço ligados a podas, a plantio de árvores, a manutenção, aos tratos culturais das árvores. Então, esses cursos devem ser permanentes, oferecidos pelo poder público, ou então incentivados pelo poder público, com incentivos fiscais, inclusive, com possibilidades de trazer o maior possível de interessados em se aperfeiçoar na questão da arborização, na limpeza das árvores, por exemplo. Um departamento de podas e de manutenção de árvores. Isso é um departamento que tem que ter obrigatoriamente dentro do programa. Departamento de biomassa e compostagem. O que é isso? Você, quando corta uma árvore que sucumbiu com o vento forte, uma árvore que estava cheia de cupins, que caiu em cima de um carro, esse material florestal da biomassa, ele tem que ser recuperado e tratado posteriormente numa central de compostagem. Não pode ser jogado no aterro sanitário, é muito caro isso. Mas, por outro lado, a biomassa resultante dos resíduos da arborização pública tem um grande valor. Então, é uma compostagem que tem que ser feita, é um projeto à parte. Uma mini serraria dentro da central de compostagem, que receba as toras oriundas da arborização pública e transforme essas toras em tábuas, em elementos aproveitáveis pelo próprio poder público nos seus pontos de ônibus, nas suas praças, da confecção de bancos, etc. Tem que ter matéria-prima, surge dali, dessa mini serraria. E uma garagem para os equipamentos de uso na manutenção arbórea. Então você tem diversos equipamentos grandes,
comum, que você possa alcançar o topo das árvores, assim por diante. E um almoxerifado de equipamentos de uso na arboricultura. É por aí. Esses são os departamentos que o programa deve fazer constar. Os principais serviços praticados da arborização pública. Então, nós temos o inventário arbóreo municipal público. Joinville não tem um inventário. Nos municípios onde esse programa já foi implantado, cada árvore tem um número, cada árvore tem um diagnóstico prévio oferecido aos gestores da arborização. Então, são indivíduos numerosos que estão cadastrados em uma ficha sanitária e uma ficha de vida, certo? Para que a programação seja correta e seja economicamente viável. Pesquisa física e sanitária do acervo arbóreo, que é o que eu já falei. Então, existem equipamentos hoje que fazem um diagnóstico da árvore e um diagnóstico quase que real. Aí você sabe se a árvore está com cupim, se ela está podre, se ela vai cair, se ela está rachada, se ela está com outros problemas. Produção de mudas de árvore para espaços públicos, é onde o viveiro. As podas, limpeza e retirada de parasitas, são outros serviços o plantio e replantio. Erradicação autorizada de espécies dos espaços públicos, tem que ser autorizado. Proteção contra o anelamento de árvores jovens e recém-plantadas, é um outro item que deve ser sempre muito bem estudado e orientado e divulgado. E o gerenciamento da biomassa. E esse gerenciamento, então, é a compostagem dos resíduos gerados na manutenção e organização dos espaços públicos arbóreos, praças e ruas. Então, vou passar para vocês alguns vídeos que mostram alguns serviços prestados à arborização pública, não só no Brasil, como também em outras localidades. Você tem problema com tocos que ficam depois de você cortar uma árvore, então tem destocadoras, e é um equipamento que a municipalidade poderá arrendar ou usar através do convênio de uma contratada da prestação de serviço. E assim, nós temos uma compostagem também, a importância dessa compostagem. Mas vamos ver esses vídeos.
A matéria-prima para este adubo vem das podas de árvores. Depois de cortados, os galhos são triturados nesta máquina e os resíduos ficam armazenados na caçamba do caminhão. O material orgânico gera menor volume a ser transportado e matéria-prima para compostagem. A compostagem é um importante processo sustentável que gera adubo orgânico, favorecendo o ciclo de plantio, manutenção de áreas verdes e produção de mudas. Através do destocamento, tocos de árvores que antes prejudicavam a passagem e segurança das vias públicas geravam custos na reconstrução de calçadas e encanamentos e poluíam visualmente a cidade. Agora, podem ser retirados de maneira eficiente, garantindo que novas mudas possam ser plantadas no local. A utilização de caminhões com cestos aéreos e motosserras aumenta a eficiência na execução dos serviços, além de proporcionarem mais segurança aos funcionários. A limpeza de coqueiros e palmeiras também é um serviço essencial, principalmente em áreas praianas. O isolamento adequado do local e o monitoramento na retirada de folhas e frutos com risco de queda são procedimentos que exigem uma equipe experiente e ferramentas específicas. A ultrassonografia vegetal é outro recurso inovador. Através de uma ferramenta especializada, o interior da espécime é analisada, permitindo um diagnóstico preciso. O equipamento fornece dados visuais quanto ao possível risco que uma árvore possa oferecer ao ambiente urbano. Já o gerenciamento informatizado, através de relatórios e mapas georreferenciados, permite o controle das operações, detectando falhas no processo e melhorias de desempenho. Permite também a resolução de ocorrências de forma mais rápida, restabelecimento das operações dentro dos prazos estabelecidos e monitoramento das equipes de campo em tempo real. São inúmeras as vantagens que a tecnologia e a capacitação correta de profissionais podem oferecer aos municípios brasileiros no setor de arborização urbana. Com eficiência e segurança, cada vez mais a sociedade poderá usufruir dos benefícios do desenvolvimento sustentável. No aterro, os resíduos passam por um processo natural de decomposição. Marialva produz 5 toneladas em média dos resíduos vindos das podas de árvores. O que antes era jogado fora, hoje se transformou em fertilizante, que é doado para agricultores do município que estão inscritos no programa de distribuição de resíduo de poda. Só aqui nesses montes tem aproximadamente 400 toneladas do adubo. E assim encerramos mais um programa Ecologia em Ação, uma aula e uma proposta ao prefeito Adriano Silva, que com a ajuda do programa e dos profissionais de Joinville, certamente encontrará um destino correto para um programa de arborização pública municipal de Joinville. Até o próximo programa Ecologia em Ação.